Aceitar somente o que está escrito. O Senhor Jesus, quando ia combater com os inimigos, com Satanás, ele só usava o está escrito. Deuteronômio 4:2 diz assim: nada acrescenteis ao que eu passo a vos ordenar. Nada tirareis também. Observareis os mandamentos de vosso Deus exatamente como prescrevo a vós. O conselho de Deus dado lá por Moisés, por meio de Moisés, era que não observeis os mandamentos de vosso Deus exatamente como eu prescrevo, como Moisés prescreveu com ordem de Deus. A ordem de Deus é aceitar do jeito que está escrito. Não acrescente nada no que está escrito na Bíblia e nem diminui nada. Outra coisa perigosíssima é interpretar a Bíblia. É Satanás que inspira a pessoa a interpretar a Bíblia. Ele gosta que as pessoas interpretem a Bíblia. Por que ele gosta? Porque Deus proibiu fazer isso. Deus nunca mandou ninguém interpretar a Bíblia. A Bíblia por si mesma se interpreta. A Bíblia por si mesma se explica. Lá em Isaías 28:10 diz assim: porque é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quando a gente pega um texto que a gente tem dúvida nele, o que um cristão, um homem ou uma mulher de verdade faz? Ela vai perguntar ao pastor? Não. Ela mesma vai interpretar? Não. Ela vai dizer que o texto foi adulterado ou acrescentado? Não. O que a pessoa vai fazer? Comparar aquele texto com os outros textos e saber que o erro está nela e não na Bíblia. E ela vai pesquisar e a Bíblia vai ensinar que é verdade. Não existe ninguém para interpretar a Bíblia. Podemos examinar a Bíblia com outras pessoas. Se chegar uma pessoa querendo aprender da Bíblia ou querendo também ensinar alguma coisa, a gente pode até ser humilde e aceitar. Mas aceitar é estudar a Bíblia juntos. Aceitar examinar a Bíblia juntos. Mas aceitar explicação ou interpretação dos outros, jamais. Jamais aceita isso, porque isso é obra de Satanás. Uma pessoa interpretar a Bíblia para o outro é obra de Satanás, para quem está explicando, porque nós não podemos aceitar. Lá em Deuteronômio capítulo 32, 12:32 diz: portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Nada acrescentarás e nada diminuirás da lei, nada tirarás da lei. Deuteronômio 12:32. Quando a lei diz lá em Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim, não atreva a mexer nesse mandamento. Não atreva a fazer isto. A explicar e nem interpretar nada nesse texto. Se a Bíblia diz para não terás outros deuses diante de mim, não puxa a ponta. Não queira caçar explicação para isso aí. Aceita apenas. Aceita. Por quê? Porque quando fala, todo mundo sabe o que significa a palavra mim. O mim na palavra portuguesa, na língua portuguesa, é uma pessoa. Mim. Mim é um só, não é plural. Então, quando a Bíblia diz não terás outros deuses diante de mim, está falando ali de um Deus,
de um Deus, o que criou o mandamento, o que escreveu o mandamento. Quando é para nós não ter outro Deus além dele. Agora as pessoas vão dizer que é Deus trino, Deus triuno, é uma trindade, e isso, mais isso, Pai, mais Filho, mais Espírito Santo, os três se unem, os três se juntam, os três se fundem um só e viram um só Deus. Faz aquela mágica, aquela trapaceira, aquela mistura e quer interpretar tudo errado. Não aceita esse tipo de coisa, porque se nós aceitarmos, nós vamos perder a nossa salvação. O Provérbio 36 disse, não acrescente nada às suas palavras. Quais palavras? A palavra de Deus. Jamais declare palavras que Deus não disse, para que ele não te para que não te contradiza e passe por mentiroso. Nós não podemos, né? Onde está escrito na Bíblia Deus Filho e Deus Espírito Santo? Eu faço uma pergunta para as pessoas. As pessoas falam que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus, igualzinho o Pai é Deus. Agora eu pergunto, aonde está escrito lá na Bíblia Deus Filho? Aonde está escrito lá Deus Espírito Santo? Aonde você tirou isso para falar? Você tirou isso lá na doutrina da Trindade. Herdou isso de homens, doutrina mentirosa. Porque a Bíblia diz que há um único Deus, o Pai. Apocalipse 22, 19 diz assim, se alguém tirar alguma palavra do livro dessa profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que são escritas nesse livro. Se nós acrescentar qualquer coisa no livro, aí está falando do livro de Apocalipse, mas fala também da lei de Deus. Qualquer parte da Bíblia que a gente mexer, tirar ou acrescentar, vai estar contra a palavra de Deus. Mas aqui está falando especificamente do livro de Apocalipse, né? Se nós tirar qualquer coisa... E qual o texto que os trinitarianos tiram do Apocalipse? Eu vou citar só um, porque o tempo aqui é curto, para falar muito. É Apocalipse 14, 7, que diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E nenhum trinitariano ou nenhum divinista, esse que crê na divindade, nenhum deles acredita que foi adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Todos eles acreditam que foi três deuses que criou o mundo. Todo trinitariano, todos eles que acreditam na divindade politeísta, todos eles acreditam que quem criou o mundo foi três deuses. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E lá em Apocalipse 14, 7 fala assim, adorai aquele, no singular, que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, essas pessoas que creem na Trindade, eles são contra o livro de Apocalipse.